Olá, muito boa tarde, bom dia ou boa noite, eu não sei quando você vai ver essa aula. Você, candidato, candidata à primeira licença distrital ou à renovação. Nós vamos ter mais uma aula, essa aqui é a segunda aula que nós teremos e é uma aula preparatória, né, para a renovação da sua licença ou para você que vai fazer a prova da primeira licença. Antes da gente entrar propriamente na aula de hoje, vamos fazer uma revisão, né? Uma revisão da aula anterior e algumas dicas que eu resolvi colocar aqui para você memorizar a respeito dos artigos de fé. O pastor Fernando Souza, que deu essa aula, a primeira aula, a respeito dos artigos de fé. Vamos lá, né? Eu queria sugerir a você para a gente começar a construir junto um prédio. Essa que é a dica que eu quero deixar com você hoje. A gente fazer essa construção e memorizar os artigos de fé. Bom, toda construção você sabe que tem que ter uma base, que é lançado o alicerce. E qual é esse alicerce que nós temos? A base que nós temos? Nós vamos falar sobre o Deus Trino, Jesus Cristo, o Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Essa é a base da nossa fé. Tá? Então esse prédio nós começamos com o alicerce dele, que é a base, que é o Deus Trino, Jesus Cristo, Espírito Santo e as Sagradas Escrituras. Porém, eu estava acabando de me esquecer que para a gente construir nós precisamos de um homem, não é? Nós precisamos de um homem lá, de um pedreiro. No caso aqui, eu coloquei até um homem aqui de gravatinha, lembrando que é o pastor quem vai construir esse prédio. Né? E esse homem, ele tem um problema, ele comete pecados e ele também herdou de Adão o pecado original. Mas tudo bem, esse homem vai trabalhar e vai construir esse prédio junto conosco. Bom, para construir o prédio, além do alicerce, nós precisamos colocar colunas nesse prédio que sustentarão esse prédio, as paredes e o teto. O que são essas colunas? Essas colunas são as colunas que nós temos como teologia arminiana. E que a primeira coluna é sobre a expiação de Jesus Cristo lá na cruz do Calvário, sobre a graça preveniente e também o arrependimento. Essas três colunas, esses três pilares da nossa teologia arminiana são muito importantes. Por quê? Porque eles vão dar base e sustentação para as paredes e para a cobertura. E que paredes são essas? Essas paredes são as paredes da nossa doutrina de santidade. Que a primeira parede, ela é a justificação, a regeneração e a adoção, que nós chamamos do quê? Primeira obra da graça. Ou, em nossa nomenclatura, que nós gostamos de ouvir, olha a dica, nós gostamos de ouvir, é a santificação inicial, que ela trabalha dessa maneira com o penitente. A segunda parede, ela já é a santidade cristã ou a inteira santificação, que ela é produzida pelo batismo com o Espírito Santo, a qual nós chamamos a segunda obra da graça ou, como diz aqui no título, a inteira santificação. Muito bem, o prédio aqui já tem as suas colunas, o prédio aqui que nós estamos construindo tem as suas paredes, e agora, o que é que falta para esse prédio? Uma cobertura. E quando a gente faz a cobertura, a gente descobre que nós estamos construindo uma igreja, né? Ela vai ser a cobertura e nós estamos construindo essa igreja. Olha lá, e o pastor ficou feliz, construiu a sua igreja e agora o pastor tem que obedecer os mandamentos do Senhor, né? O que nós chamamos de mandamento santo é um sacramento, os sacramentos. Então na igreja, o que é que nós trabalhamos para fazer? Então na igreja nós temos o batismo, que é o mandamento santo do Senhor, e mensalmente nós temos ali a Santa Ceia. A Santa Ceia é um mandamento também do Senhor, que nós administramos dentro da igreja. Mas olha só, como eu e você, nós acreditamos que Jesus Cristo continua sendo o mesmo, não é verdade? Se ele continua o que ele fazia no passado, ele faz hoje. E aí é por isso que eu e você como pastores, nós acreditamos que ele ainda cura e é por isso que nós oramos e ministramos sobre a cura. Muito bem, e esse povo na igreja, as ovelhas que ali estão e que você está pastoreando, ajudando a pastorear, um dia vai pastorear, o que é que você diz sobre a esperança do futuro?
faltam duas coisas, dois artigos de fé para o futuro, que a igreja do Senhor Jesus espera: a volta do Senhor Jesus, o arrebatamento da igreja. E por fim, nós acreditamos que depois do arrebatamento, lá nas últimas coisas, nós teremos o juízo, que vai acontecer diante do trono branco, a ressurreição dos mortos para a condenação. E estes aqui, meu irmão, minha irmã, é uma dica que eu estou deixando para você, para decorar os artigos de fé, ok? A construção de um prédio, que na verdade é a igreja. Então você tem o alicerce, você tem as colunas, a parede, aquilo que a gente ministra dentro da igreja e com a volta do Senhor Jesus e no final o grande julgamento. Continuamos aqui, nós temos então, eu queria dar outra dica para vocês a respeito do entendimento, do que é o entendimento do manual. Muita gente fala do nosso manual, tal, mas eu queria dar outra dica muito rápida para você aprender o que é o nosso manual. No preâmbulo que fala da Constituição da Igreja, ela diz aqui que nós precisávamos preservar a herança que nos foi dada, por Deus, através da fé, dos santos, da nossa doutrina, da experiência da inteira santificação. A gente precisava registrar isso num local, num manual. Ok? Então o manual para nós é a Constituição da Igreja do Nazareno. E dentro do manual, eu e você, nós vamos ter ali os artigos de fé, nós vamos ter o pacto do caráter cristão e a organização e governo da Igreja do Nazareno. E que às vezes nós nos confundimos do que é o manual. Então aqui vai uma dica para você, assim eu decorei isso. Então a primeira coisa é que o manual, ele fala daquilo que acreditamos. A segunda coisa, ele vai falar de como nos comportamos, o pacto do caráter cristão. E por fim, como nos organizamos, que ele está falando aqui do governo da Igreja do Nazareno. É simples, o manual ele fala dessas três coisas. E quando você como pastor tiver uma dúvida, busque no manual, que ali haverá uma orientação. Mas outra coisa que a gente fica pensando é por que é, e todo mundo às vezes nos pergunta, por que é que nós temos que passar pelas entrevistas anualmente? Eu quero deixar outra coisa para você saber o porquê é que a Igreja do Nazareno anualmente entrevista os seus candidatos a pastores e renovação da licença pastoral. Olha, no artigo 502 do nosso manual, tem uma parte que fala sobre a teologia da ordenação. Na verdade, a licença distrital é uma preparação para a ordenação. Esse é o propósito. Porque a ordenação, de fato, ela é a autenticação e a autorização da igreja, não a Igreja do Nazareno, a Igreja de Jesus Cristo, que reconhece e confirma a chamada de Deus para a liderança ministerial como mordomos e proclamadores do Evangelho e da Igreja de Jesus Cristo. Então veja, a ordenação é algo que vem do Senhor Jesus, da Igreja do Senhor Jesus. E, consequentemente, a ordenação, o que ela vai fazer? Ela testifica, ela testemunha de que você, candidato, tem uma vida exemplar de santidade, possui dons e graças para o ministério público e tem sede pelo conhecimento, principalmente da palavra de Deus. E aí que está o detalhe da entrevista. Você mostra a capacidade de comunicar a sã doutrina. Então, se o manual está dizendo que o futuro pastor ordenado, ele tem que ter essas qualificações, ele tem que conhecer e principalmente comunicar de uma maneira correta, clara e inteligível da doutrina, nós precisamos saber se você tem essa capacidade. Por isso que anualmente nós fazemos essas entrevistas. E essas entrevistas eu coloquei aqui, você vai ver aqui uma figura de um monte, que é o caminho para a ordenação. Nós vamos trilhar esse caminho. E qual é o propósito de você estar ali em cima no cume do monte, que é a ordenação? E hoje, aonde você está nesse caminho? Nós estamos aqui, bem no comecinho
dessa subida, sabendo que existe um longo caminho a ser percorrido. Talvez 4, 5, 6, ou como no meu caso, levei 8 anos para ser ordenado. Então, existem aqui essas etapas. A primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, enfim, até chegar aqui no cume, que daí será a ordenação. E é claro que eu digo isso como um caminho a percorrer, ok? E não se preocupe em relação a isso, você vai conseguir chegar lá, eu tenho certeza absoluta. Mas vamos lá, a nossa aula então hoje nós vamos começar a respeito da nossa teologia arminiana. Se eu pudesse definir a teologia arminiana, e dentro dessa definição, você que é esperto e eu sei disso que você vai identificar os pontos, já que eu coloquei aqui dentro dessa definição. Então, o que seria a definição da teologia arminiana? É uma corrente teológica cristã sobre a salvação, que enfatiza o livre-arbítrio humano, a graça preveniente, afirmando que a salvação é oferecida a todos os seres humanos, mas depende de uma resposta favorável e voluntária. E, além de tudo, cada pessoa precisa perseverar até o fim. Aqui estão os 5 pontos da teologia arminiana: o livre-arbítrio, a eleição condicional, expiação ilimitada, graça resistível e a possibilidade de apostasia. Isso é o que nós acreditamos. E olha, eu quero abrir um parênteses aqui. Todos nós pregamos a Jesus Cristo. Toda igreja prega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A teologia a qual nós pertencemos, arminiana, ela fala de como nós acreditamos que acontece a salvação. E é assim que a nossa igreja se comporta. E é assim que nós esperamos que você que nos está assistindo acredite nesses 5 pontos. Porque é inadmissível, particularmente agora eu falo como homem, como crente, não como pastor, como professor que eu estou dando aula, eu quero falar como crente agora. Para mim é inadmissível que se você não acredita nisso, você continue na nossa igreja. Me desculpe, mas isso é muito sério. Você tem que pregar aquilo que você acredita. Se você é calvinista e não acredita nisso, Deus te abençoe. Mas olha, seja sincero com você e conosco, né? É muito melhor e eu acredito que Deus vai te abençoar muito mais. Pense nisso. Vamos continuar? Então, falando agora do que essa obra, né? Como que é essa obra de Armínio, essa teologia? A teologia arminiana, ela é uma obra sinergista da salvação. O que significa isso, pastor, uma obra sinergista? Olha, dentro dessa obra sinergia, significa é uma energia que nós teremos em conjunto com o outro, né? Nós não acreditamos que a obra ela é monergista, que ela parte somente de Deus. Existe a parte de Deus e existe a parte do homem. Qual é a parte de Deus? A parte de Deus é a salvação, que ele provê para todos os homens. E aí, ó, você já está vendo já alguns versículos para a gente estudar. Só coloquei alguns, 3 na verdade, né? 3 referências, não 3 versículos, para a gente estudar, para vocês verem isso. Mas também tem a parte do homem, né? E a parte do homem é o que? É responder à salvação oferecida por Deus. E eu também coloquei aí 3 referências, inclusive no Velho Testamento. Eu fiz questão de colocar uma no Velho Testamento, para entender que a resposta sempre foi do homem e nunca foi uma imposição de Deus. Ok? Então é uma obra sinergista. Existe a parte do homem e existe a parte de Deus. Mas falando dentro um pouco agora da nossa teologia, vamos falar um pouquinho sobre expiação, né? Jesus na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue por toda a humanidade. Isso significa que todos os homens podem ser salvos, mas a expiação ela dependerá do arrependimento e da fé do penitente. Se ele não perseverar até o final, ele não poderá ser salvo. E aí eu separei 6 referências para que a gente possa estudar e você saber a respeito disso, ok?
Outro assunto também que eu quero conversar com vocês é que tem gente que pergunta assim, pastor, o que é graça preveniente? Eu não consigo entender direito esse conceito. Mas vamos aqui dar uma pincelada aqui para a gente entender um pouco o que é a graça preveniente. Veja, a graça preveniente é um conceito central na teologia arminiana, ok? Que desempenha um papel crucial na compreensão da salvação. Ela se refere à ação inicial de Deus na vida do indivíduo, que o prepara para receber a fé em Jesus Cristo. Então é como se fosse, a gente poderia ilustrar, por exemplo, como se fosse uma luz que aponta qual o caminho que você deve percorrer. Mas a escolha de percorrer ou não é nossa, correto? Ela aponta o caminho. Nós não percorremos o caminho sozinho, o Senhor irá conosco, mas se nós não percorremos, Ele não vai nos empurrar, Ele não vai nos puxar, Ele apenas aponta o caminho. E como que a gente pode exemplificar a graça preveniente? Desculpa, deixa eu só terminar aqui uma questão a respeito da graça preveniente. Quando que ela opera? Quando que ela vem? Então a graça preveniente, ela antecede a fé. É a graça que precede o ato de crer, que prepara o coração do indivíduo. Ela não é irresistível. A pessoa pode querer ou não aceitar essa graça sobre as nossas vidas, ok? Assim como eu tenho exemplo de pessoas que eles disseram não em um primeiro momento e logo depois, num segundo momento, entenderam o que significa a salvação e aceitaram a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Ela é universal, a graça, ela pode sim ser, ela é sim para todas as pessoas. Independente de idade, de cor de pele, do sexo, né? Deus, Ele proveu isso para toda a humanidade, mas a decisão continua sendo pessoal. E ela é um dom de Deus, é um presente de Deus, né? Continua sendo. Não significa que se nós temos a decisão de querer ou não, porque muita gente diz assim, a salvação, como na outra teologia diz, a salvação é um presente de Deus, né? E como que Deus pode tirar de você um presente? Olha, eu costumo dizer que o presente, ele pode ser dado a mim, mas eu faço o que eu quiser com esse presente. Eu posso guardar esse presente para mim ou eu posso jogar fora esse presente, ok? Ele continua sendo um presente. Deus não vai tomar esse presente de novo da gente, mas a gente pode jogar fora esse presente e fazer mau uso desse presente. E aqui eu coloquei para você entender algumas referências a respeito da responsabilidade moral, incapacidade natural, graça e obras da fé, para a gente entender o que é a graça preveniente que vai ser trabalhada na vida de cada indivíduo. Mas hoje aí eu separei alguns exemplos, e agora sim eu quero falar sobre os exemplos a respeito do que é a graça preveniente. Como que Deus pode usar algumas coisas a respeito da graça preveniente. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é assim, você tem uma célula na sua igreja, e aí você convida alguém para participar dessa reunião nos lares, pequenos grupos, célula, chame como quiser. Na verdade, é uma reunião dentro de um lar. E aí você convida alguém para ir naquela reunião e essa pessoa aceita e vai. Isso é um exemplo da graça preveniente. Outro exemplo de graça preveniente. Você já ouviu falar daquele seriado The Chosen? Pois é, não vamos entrar no mérito, alguns têm pontos favoráveis e outros não, mas não vamos entrar aqui no mérito. Mas eu tenho acompanhado alguns relatos de pessoas que chegaram em igrejas e aceitaram a Jesus Cristo, porque esse seriado tem feito com que a pessoa veja Jesus de uma outra maneira. E ele tem chegado a lugares onde o evangelho não está chegando. Então, esse também pode ser considerado um exemplo de graça preveniente.
Do mesmo modo, você que é da Igreja do Nazareno, você sabe muito bem que nós temos o filme Jesus, que quando acontece um evangelismo, que as pessoas vão lá, eu já participei de evangelismo assim, da gente ir num lugar, juntar um monte de gente na praça, aconteceu isso na Argentina, quando eu fui uma vez, em Manaus, em meio aos ribeirinhos, e aí projeta-se lá o filme Jesus e muitos são tocados, né? Muitos são tocados quando acontece isso. Ou de repente você tem lá uma reunião de homens de negócio, ou como aconteceu com a Donep, por exemplo, é um jantar de homens do negócio e de repente levanta-se alguém ali, dá um testemunho e aquele testemunho impacta aquela pessoa. Isso também é um exemplo de graça preveniente. Ou se você recebe um livro, está escutando uma música que toca no seu coração e te leva a crer em Jesus Cristo, isso é um outro exemplo de graça preveniente. Você está andando na rua e alguém está pregando, também ouvi já testemunho de gente que ouviu o evangelho daqueles irmãos que ficam lá na 13 de maio, se você é de Campinas, né? Campinas tem uma rua muito famosa que só tem comércios, né? E esses irmãos, eles vão lá no meio dessas praças e começam a pregar, e já houve testemunhos de pessoas que ali estavam, que ouviram o evangelho e que aceitaram a Jesus depois numa igreja, porque ali foi uma semente lançada. Graça preveniente. Talvez uma música, um louvor, estejam cantando aqui. Todos esses são exemplos da graça preveniente. Muito bem? Então agora nós vamos entrar na teologia wesleyana, na nossa doutrina, melhor dizendo, né, wesleyana, ok? A doutrina wesleyana, a nossa herança que nós temos, essa herança cristã, ela foi nos transmitida através da reforma inglesa do século XVI. Aconteceu um reavivamento logo depois, no século XVIII ali, né? E ela ficou conhecida como a doutrina de santidade cristã. E John Wesley, ele foi um teólogo anglicano muito usado por Deus e que logo depois da sua morte surgiu aí a igreja metodista. E se você quiser mais saber a respeito disso, existem alguns livros disponíveis, né, que você pode ler muito mais a respeito da história. Eu quero aqui trazer algumas coisas na teologia, da doutrina para você entender qual é essa doutrina que nós temos, que é a doutrina da santidade cristã. Então, os marcos teológicos do wesleyanismo, né, que nós podemos elencar aqui 4 marcos teológicos. A primeiro é que ele nos deixou essa herança da justificação pela graça através da fé. O segundo marco é a santificação ou a perfeição cristã pela graça através da fé. O terceiro marco é o testemunho do Espírito, que nos dá a certeza que nós temos essa graça. Então, esse testemunho é nos dado e não uma evidência física, é o testemunho do Espírito. E em quarto, a ênfase que a inteira santificação ela tem como provisão graciosa de Deus para que a gente tenha uma vida cristã e persevere até o final. Entendeu? Muita gente pergunta como é que a gente persevera. O último ponto lá, né, da teologia de Armínio, ela tem a ver muito com essa perseverança aqui, porque Deus nos dá a inteira santificação para que a gente possa continuar tendo uma vida santa e reta diante dele. Mas vamos lá, vamos falar um pouco desses marcos teológicos de uma maneira um pouco mais prática. Então nós vamos falar sobre a conversão. O que acontece na vida de um ser humano, do penitente, melhor dizendo, quando ele se converte? Ele é justificado, os seus pecados são perdoados, então ele é tornado justo. Automaticamente ele nasce de novo, não da vontade da carne, mas da vontade de Deus. Ele é regenerado e depois ele é adotado na família de Deus, ok? Eu quero destacar um ponto importante. Tem que ser nessa ordem. Pastor, mas isso o manual já coloca nessa ordem. Por quê? Porque a outra doutrina teológica, ela diz que primeiramente Deus vai regenerar
a pessoa, aí a pessoa desperta do seu sono de pecado, aí que ela se enxerga pecadora, pede perdão dos seus pecados, então só então ela é adotada. Por isso que para nós é importante, existe uma ordem. Ela é uma obra concomitante, que ela é operada no coração, mas tem uma ordem: justificação, regeneração e adoção, a qual nós somos libertos nessa obra que foi feita em nós da culpa do pecado. E é a primeira obra da graça, ou como nós gostamos de chamar aqui na Igreja do Nazareno e nas igrejas de santidade, santificação inicial, ok? Não se esqueça disso, isso é muito importante para nós. E aí nós chegamos no batismo com o Espírito Santo, né? Que nós entendemos que é a segunda obra da graça. Após a conversão, o crente ele começa a buscar o batismo com o Espírito Santo. E essa obra, né, é realizada instantaneamente pela fé. E há necessidade da consagração, uma busca, né, leitura da palavra, jejum, oração, até que Deus venha e batize com o seu Espírito e encha plenamente a vida do penitente, já o salvo nesse momento, né? Qual é o nome dessa obra que nós gostamos de falar e ouvir, dessa segunda obra da graça? Inteira santificação, porque a santificação ela vem como inteiro e é um ato que acontece, né? Nós não dizemos que nós estamos sendo santificados, assim como a gente não diz que eu estou me convertendo. Eu me converti e aí eu sou batizado nas águas, sou batizado no Espírito Santo, sou inteiramente santificado. É uma obra conclusiva, ok? E o que acontece com a pessoa quando ela é inteiramente santificada? Ela é liberta do poder do pecado. E aí nós podemos dizer que eu posso não pecar. Deus te dá esse poder e essa autoridade para ver o pecado e ter a escolha e essa autoridade de dizer: isso é pecado, eu não vou fazer. É esse poder que nós temos, ok? Quais são os outros nomes que nós podemos dizer a respeito disso? Perfeição cristã, amor, pureza de perfeito amor, pureza de coração, batismo com o Espírito Santo. E aí eu te pergunto, qual é a evidência? A evidência. Atos 15, 9. E Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também havia concedido a nós. Versículo 8 esse. Agora o versículo 9. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles. O apóstolo Pedro está dizendo isso. Purificando-lhes pela fé o coração. Por meio da fé. É isso que acontece. O apóstolo Pedro é o mesmo que estava lá em Atos capítulo de número 2. Que falou em outras línguas, ali nós acreditamos que foram os idiomas que foram falados, que foi dito, porque o milagre foi da fala, não foi da audição, né? Deus não realizou um milagre na audição daqueles, mas eles estavam falando. Agora veja, se Pedro estava lá e ele deu o testemunho, ele poderia muito bem ter dito: eles falaram em línguas como nós, eles fizeram isso como nós. Não. Ele disse só uma única coisa, que purificou-lhes pela fé o coração. Ok? Essa é a evidência interna. Pastor, mas qual é a evidência externa? Gálatas 5, 22, 23. O fruto do Espírito. Essa é a evidência que o mundo vai ver na minha vida e na sua vida. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. É isso que o mundo vai ver em nós. É dessa maneira que é a evidência que as pessoas vão ver, é o fruto do Espírito, mas a evidência que nós acreditamos que acontece a pureza de coração. Você pode procurar no artigo 925 do Manual Antigo, se você tiver, ou no artigo 926 do Manual Novo, se você tiver. Ok? Então, revisando, pecado pessoal,
aquilo que eu faço deliberadamente. Roubar, matar, mentir, e aí eu sou justificado, regenerado e adotado. Essa é a primeira obra da graça. E Deus me livra da culpa do pecado quando há arrependimento. Pecado original é aquilo que herdamos de Adão, ok? É a natureza pecaminosa. E aí nós somos cheios do Espírito Santo. E aí o nome disso, segunda obra da graça, ou inteira santificação, perfeição cristã, batismo com o Espírito Santo. E como ele me dá poder, né? Ele me dá poder sobre o pecado, tira o poder do pecado na minha vida e eu é que tenho o poder, então eu agora posso dizer que eu posso não pecar. E depois disso que vem a glorificação. Nós somos libertos da presença do pecado. Então, nós somos glorificados, ok? Vamos lá, vamos falar sobre a Igreja do Nazareno. Você está vendo uma foto aí, uma tenda, né? Essa foto, ela foi tirada numa cidade chamada Pilot Point, no ano de 1908, no dia 13 de outubro. Foi a segunda Assembleia Geral, né? Depois, se você quiser saber essa história rapidamente, você pode ver o preâmbulo ali do nosso manual, né? Tem a história que vai contar a você o que aconteceu. E é bom a gente sempre ler para saber da história, tá? Então, só para você saber da onde surgiu a nossa igreja. E um ponto principal que eu quero colocar aqui para vocês é que a Igreja do Nazareno, nós não somos uma igreja pentecostal. Muita gente acredita nisso, mas eu quero estar aqui trazendo para você, mas calma. Precisa desligar um negócio, a aula agora, vocês vão entender rapidamente quem somos nós para ficar isso no seu coração. Tem nada de errado contra isso não. Por quê? Os pentecostais, a doutrina das igrejas pentecostais, elas acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Você pode ir nos sites, né, das igrejas pentecostais ou da maior igreja pentecostal que tem no Brasil, você sabe qual é, você pode ir lá que ele vai, está escrito lá. Acreditamos na primeira obra da graça e na segunda obra da graça, eles acreditam também em duas obras da graça, porém eles acreditam que a evidência do batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas, e nós não acreditamos nisso. Nós acreditamos na pureza de coração, como você está vendo aí na referência que eu coloquei. Mas, pastor, então significa que nós não acreditamos no dom? Não, nós acreditamos nos dons, mas nós somos uma igreja continuista. O que é isso? Que nós acreditamos na continuidade dos dons. Nós não somos uma igreja cessacionistas, que os dons foram para aquela época dos apóstolos e que hoje não existe mais a profecia, não existe mais o dom de línguas, não existe mais... Não, nós acreditamos que existe. Nós somos continuistas, mas nós somos uma igreja de santidade. Então, quando alguém perguntar para você, você fala, nós somos uma igreja de santidade. Ah, então vocês não são pentecostais? Não, mas nós acreditamos nos dons, nós somos continuistas. Ok? Não confunda a sua mente não tem nada de errado com isso. Nós continuamos do mesmo jeito. Só para deixar bem explicado. Isso está no artigo 925 do antigo manual e 926 do novo manual, depois dá uma olhadinha lá, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a Igreja do Nazareno. O nosso sistema de governo da Igreja do Nazareno é representativo. Nós temos a parte que representa o clero, a denominação, e nós temos a parte que os leigos que representam a congregação da igreja, ok? Os membros da igreja. E elas são divididas em 3 esferas ou 3 entidades, como queira falar: local, distrital e global. O governo local, nós temos ali a junta de oficiais. Essa junta tem nome, não é junta da igreja. É junta de oficiais. Ela é composta pelo presidente, que é o pastor ex officio, é o presidente ex officio. Ela é composta pelo superintendente do DNI, presidente JNI, presidente MNI. Ela é composta por mordomos, econômicos, o tesoureiro e o secretário. Ok? É assim que se compõe uma junta local. A junta local, quem pode votar na junta local? Aqueles que foram eleitos na Assembleia Local.
Às vezes, o tesoureiro, ele acumula, por exemplo, um econômico é convidado pelo pastor para ser o tesoureiro, é aprovado pela junta, e ele acumula função. Então, teoricamente, como tesoureiro, ele vai votar. Ou ele vota como econômico. Enfim, se ele foi eleito, ele pode votar. Mas se ele é convidado, o pastor convida um irmão da igreja para ser o tesoureiro, ele não pode votar, porque ele não foi eleito, ele não tem esse poder, essa autoridade. E assim também vale para o secretário, ok? Que a junta vai indicar e o pastor vai aprovar ou não. Esse é o governo local. E qual é a autoridade do governo local? A autoridade máxima do governo local? A Assembleia Local. A Assembleia Local, ela é a autoridade máxima na igreja local. E o governo distrital? Bom, o governo distrital, ele também tem uma junta. A junta é chamada de junta consultiva, não é junta distrital, é junta consultiva. E o presidente distrital, ele é o superintendente, né, distrital, ele é o presidente dessa junta. E os membros dessa junta, eles são membros eleitos numa assembleia distrital, são membros leigos das igrejas do distrito que concorrem ao cargo, e os membros do clero são ministros ordenados do distrito, além do tesoureiro e do secretário que compõem a junta consultiva. E qual é a autoridade máxima na Assembleia no distrito? Claro, a Assembleia Distrital, que é onde se tem as votações e as menções ali, enfim, é a autoridade máxima que nós temos no distrito, a Assembleia Distrital, ok? E aí nós temos o governo global, a terceira instância que nós temos, né? Antes disso, a igreja, ela divide o mundo, vamos dizer assim, né, em algumas regiões. Nós, aqui no Brasil, nós estamos dentro da região da América do Sul. Hoje, o diretor da região da América do Sul é o reverendo Alessandro Polônio. E o Brasil é uma sub-região, né, para facilitar a administração. E quem é o diretor da sub-região Brasil? O reverendo Manuel Gamaliel Lima. Nós temos 6 superintendentes gerais. O globo terrestre, aí, o mundo, ele é dividido em 6 regiões. Cada superintendente geral, ele toma conta, né, vamos dizer assim, a gente pode dizer, ele administra essa região. O nosso superintendente em jurisdição aqui é o doutor reverendo Scott Daniels, que foi eleito na última Assembleia Geral, ok? E qual é a autoridade máxima da Igreja do Nazareno? Isso nós estamos falando a nível mundial. A Assembleia Geral é a autoridade máxima da Igreja do Nazareno, ok? E agora, meu irmão, para finalizar, eu quero agora, essa aula, muita gente já ouviu essa aula, já sabe de tudo isso, mas é bom a gente refrescar a memória. E agora eu gostaria de deixar para vocês algumas dicas pessoais que me ajudaram, nas entrevistas que eu fiz, né? A primeira coisa que eu quero dizer para você é que não adianta você querer estudar um manual somente em tempos de entrevista. Agora, outubro, novembro, você pega o manual e começa a ler. Não faça isso. O que é que eu fazia? Eu dividia o ano em 3 ou 4. A cada 3 meses ou a cada 4 meses, eu pegava o manual e lia aquilo que eu precisava saber. Eu lia a respeito dos artigos de fé, eu lia a respeito do governo, eu lia a respeito de algumas juntas. Eu não lia o manual de capa a capa, não. Eu lia algumas coisas na história. Eu gosto muito de ler e marcar, então eu fazia isso. Por quê? Porque agindo assim, você vai se acostumar com o texto do manual e quando fizerem alguma pergunta para você, naquele ano você leu 3 ou 4 vezes o manual e não vai ser desgastante, como acontece com muitos que ficam até de noite, de madrugada lendo. Não, leia lá um livro no mês, no outro mês leia outro livro, você está lendo a Bíblia, aí depois você pega e leia o manual, aqueles pontos mais importantes, curiosidades, como que é tal coisa, seja curioso e busque.
e também separe versículos de santidade para ler também na Bíblia, ok? Leia sobre o arminianismo e a doutrina de santidade. Existem livros muito bons. Nós temos um escritor na nossa denominação, o Dr. Vinícius Couto, que tem livros excelentes para você ler, grifar e sempre voltar ali sabendo o que é a nossa doutrina, né? E a nossa teologia. Participe de assembleias distritais, né? Todo ministro licenciado distritalmente é um membro, licenciado ou ordenado, ele é um membro da Assembleia Distrital como delegado. Então participe, não fique lá só conversando, olhe aquilo que está acontecendo, veja como é. E talvez, se você pode, né, participar de uma junta da igreja local, seria maravilhoso você participar disso. Sabe, o teu pastor olhar e falar assim, olha, como que funciona, como que não é. Então, participe, entendeu? E outra dica que eu quero te dar é estudar os versículos de santidade na Bíblia. Era isso que eu fazia. Eu marcava, até hoje na minha Bíblia, eu marco os versículos de santidade e eu lia, decorava, e às vezes eu vinha com versículos que normalmente ninguém falava. Né? Todo mundo gosta de falar de Hebreus, tal, aqueles versículos estão prontos. Eu sempre falava algum que lá no manual já dá a dica, né? E isso demonstrava que eu estava estudando, que eu sabia outros versículos, ok? E por fim, que era o que eu fazia para decorar. Eu dei muita aula de batismo. Eu dei aula na escola bíblica sobre isso. Quando falava sobre vamos montar uma classe sobre batismo com o Espírito Santo, eu me oferecia e eu queria dar aula. Sabe por quê? Porque eu começava a me acostumar com a doutrina. E quando eu dava aula para pessoas que iam se batizar, eu usava a nomenclatura que a gente tinha. Eu não falava de qualquer maneira. E isso me ajudava a memorizar e a gravar tudo aquilo que eu estou agora passando para vocês. Essa é minha dica para você. Eu acredito em você, acredito no seu chamado, mas é necessário, na verdade, a Igreja do Nazareno, deixa eu colocar assim, a Igreja do Nazareno acredita no seu chamado. Nós não estamos aqui para te prejudicar ou dificultar. Nós estamos aqui porque nós queremos que você seja um obreiro preparado, que saiba responder a qualquer um a respeito da teologia e doutrina que a sua igreja ministra, que você ministra e que você segue e obedece. É isso que nós queremos saber de você. E nós queremos ter a certeza que você vai levar a mensagem do Evangelho e da doutrina de santidade para frente. Deus te abençoe. Se prepare. Você vai ser um grande pastor ou uma pastora, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima.